Eu queria que você entendesse que a fé é uma força espiritual, baseada numa convicção interior, que não precisa de confirmação das circunstâncias. Não precisa de confirmação para que a sua fé funcione. A paz do Senhor, amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel 24. Amém? A partir do versículo 20, diz assim: Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei Davi disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Amém? Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, Deus. Agora continua falando aos nossos corações, que ela cumpra o propósito que o Senhor trouxe a nós nesta noite. Ministra com graça e autoridade. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar? Repita comigo assim: sacrifício. Sacrifício significa você dar para Deus algo que lhe custe. Fala assim: algo que lhe custe. Algo que vai doer. É uma demonstração, é uma forma de materializar a nossa fé. Você já viu a sua fé materializada? É uma forma de mostrar para Deus a nossa perseverança. Então, nós vemos nesse texto aqui, quando Araúna ele viu a Davi, o rei, pergunta o que estava acontecendo, e ele oferece: Senhor, eu vou te dar de graça. Pode levar tudo, eis aí os bois, eis aí a lenha, sacrifica ao Senhor para que essa praga cesse. E Davi, ele, com muita sabedoria, ele fala: não posso oferecer ao Senhor algo que não tenha me custado nada. A gente precisa entender que o melhor dia que a gente tem para adorar a Deus é aquele dia que a gente chega e fala assim: hoje está difícil, hoje eu não consigo, hoje não dá, hoje eu estou cansada, hoje eu estou sem forças até para respirar. Você já sentiu assim? Você já passou por esse momento que você perdeu o chão? Esse é o melhor dia. É quando não tem mais nada. O texto nos fala, se você for ler antes desses versículos que eu li, o texto conta que Davi, ele decidiu fazer o censo de Israel. Ele decidiu saber quantas pessoas tinham, ele era rei sobre quantas pessoas, e ele chamou Joabe e mandou ele fazer o censo. E Joabe, ele fica assim: Senhor, não cometa tal coisa, né? Mas Davi parecia que ele não estava confiando em Deus para multiplicar o povo, ou ele queria se gabar com alguém,
se orgulhar pela quantidade de gente que ele governava, né? Em outras palavras, Davi não estava confiando que era Deus que libertava, ele estava confiando no exército que ele tinha. E o texto fala que isso trouxe grandes consequências. Fala assim, ó, grandes consequências para a nação. Porque, fala assim, sacrifício. Você precisa entender que a melhor oferta que você tem para dar para Deus é aquilo que vai te custar alguma coisa, que está te custando alguma coisa, aquilo que vai doer. Fala, doer fundo. Aí nós vemos nesse texto que Davi, ele reconheceu o seu pecado. Fala, reconheceu o seu pecado. E quando ele reconhece o seu pecado, Deus envia o profeta Gade, ele envia o profeta Gade para comunicar a punição. Então, desse modo, Deus ofereceu 3 opções. Fala assim, ó, 3 opções de escolha. Primeira, Deus falou assim, o que você vai querer? 7 anos de fome, 3 meses de ataques inimigos, ou 3 dias de peste na nação. A palavra fala que Davi analisou, ele pensou bem, e ele falou assim, eu prefiro 3 dias de peste, porque melhor para mim é cair na mão do Senhor, que eu sei que são grandes as suas misericórdias. Fala, grandes as suas misericórdias. E o texto nos mostra, não é nessa parte que eu li para você, eu te convidaria a ler em casa, porque é uma história muito interessante. O texto nos conta que Davi obedeceu, e a partir do momento que Davi escolheu aquele mal, o profeta falou, escolhe rápido que eu tenho que voltar com a resposta para quem me mandou. E diz que naquela tarde mesmo a praga começou a assolar sobre Israel, sobre Judá, e morreram 70 mil homens. Fala, 70 mil homens. Então, Davi foi a Araúna. Araúna vendeu de bom grado, ia dar de bom grado. E Davi se recusou, né, a receber aquela oferta, porque ele entendeu que aquilo estava acontecendo por culpa dele, não era culpa de mais ninguém, era culpa dele. E ele precisava pagar o preço. Fala assim, ó, sacrifício. E foi no momento que ele fala uma das orações, né? Que a pessoa fala que é uma das orações mais lindas. Não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. E diz que depois que Davi ofereceu ao Senhor, a praga cessou. O que você pode aprender nesse texto aí? Tem algumas coisas que você pode aprender nesse texto. Primeira coisa, todo sacrifício tem custo. Fala, todo sacrifício tem custo. Não tem sacrifício. A palavra em si já fala sacrifício. Não é fácil. Fala, não é fácil. E sacrificar, esse texto nos ensina também que sacrificar a custas do outro não é sacrifício. E também aprendemos que oportunidade não é fé. A famosa frase de Abraão, qual é a famosa frase de Abraão? Vamos ver quem é bom aí. Qual é a famosa frase de Abraão que todo mundo usa quando está em dificuldade? Vamos lá. Por favor, não me envergonhe. Talvez você conheça a frase, mas não está associando. Deus proverá. Fala comigo, Deus proverá. Essa frase não se enquadra nessa situação e em várias outras situações. Porque imagina, Vitor, Davi chega para sacrificar e Araúna fala, meu rei, está tudo aí, é tudo seu. Toma a eira, toma os bois, toma... Davi vai falar o quê? É de Deus, meu irmão. Bora lá. É de Deus essa coisa. Não é assim que a gente vê? Quando a gente... Mas é. Às vezes a gente ainda faz um show. Vou deixar você ser abençoado. Pode me dar aqui.
Mas nesse caso não se aplica. Porque Davi reconheceu, o problema foi com ele. Então, se ele ganhasse tudo de mão beijada, não era sacrifício, era oportunidade. Fala oportunidade. Então, mais uma coisa aí que eu aprendo com esse texto é que não devemos oferecer ao Senhor o mais fácil, o mais óbvio. Aquilo que, segundo a lógica humana, estava ali já. Era só chutar para o gol. Não, Davi nos ensina que é completamente diferente, tem que doer. E que nós devemos ajudar os nossos irmãos a servir ao Senhor de maneira certa. Repita comigo mais uma vez, sacrifício. Porque quando nós nos acostumamos com a ajuda gratuita, fala, acostumar com a ajuda gratuita, e as facilidades provenientes da generosidade do outro, a gente corre um risco muito sério. Fala, risco muito sério. A gente se acomoda na fé. E o resultado disso é uma fé pequena. Fala, uma fé pequenininha, uma fé que não cresce. Fala, fé pequena. E a gente continua menino, quando a gente tinha que ser um valente guerreiro. Você entende isso? Esses dias eu estava falando com ele assim, quase que eu falei com ele, por que veio esse tema de viver por fé? Misericórdia, Raquel. Parece que tudo começa a ficar apertado. Parece que a gente começa a viver no estreito. E eu pensando isso, falando com ele, aí quando eu conversei com ele, Deus já tinha falado comigo assim. Mas quando a gente mostra a nossa fé com situações que pedem fé. Porque como que você vai mostrar que confia em Deus se está tudo fácil? Se você está com dinheiro sobrando, que a saúde está boa, como que você vai demonstrar a sua fé em Deus? Então, nós precisamos, quando a gente tem muita facilidade, a nossa fé não desenvolve. A nossa fé não cresce, a gente continua meninos, cheio de mimimi. Fala para o seu irmão, cheio de mimimi. É isso. Tem pessoas que as pessoas vivem nessa cultura do comodismo. Fala, cultura do comodismo. Tipo assim, ó, se você for no culto, tiver uma vaguinha no seu carro, eu vou. Ou, ó, se você for no culto hoje, ora por mim lá. As pessoas não crescem com isso, porque tem sempre alguém carregando, tem sempre alguém puxando pelo braço. Ela não luta, ela não batalha as suas guerras. Essa cultura tem sido muito forte em nosso meio, fala muito forte. E é uma cultura que vicia, fala, ela vicia. Engana-se quem pensa que, em termos de sacrifício a Deus, o que vale é a intenção. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes a pessoa no altar aqui, irmão, vou cantar um louvor, mas a minha voz está meia rouca, mas para Deus, né, irmão? Para Deus nada. Para Deus tem que dar o melhor. É o melhor. Vamos ensaiar, então vamos esperar a voz melhorar e vamos dar o melhor para Deus. Repita, sacrifício. O melhor sacrifício é aquele que você não quer abrir mão, mas que por amor e por temor a Deus, você vai e entrega. Fala, entrega. Você faz segundo a vontade de Deus. Muitas pessoas hoje em dia encontram tempo para tudo. Fala, tempo para tudo. Menos para se comprometer. Se comprometer, né, pastor? Menos para se comprometer. Ah, se der, eu vou. Espera lá, irmão, se der, eu vou, tá? Vamos no culto hoje? Ah, se der, eu vou. Vamos no grupo café? Se der, eu vou, chego lá. Mas se eu não for, ora por mim, tá? Estou passando pela prova. Estou no deserto, ora por mim lá se eu não for. É muito fácil. Eu lembro do irmãozinho, né, que pediu para jejuar por ele. O irmãozinho não está aqui. Não é daqui, será que é daqui? Jejua para arrumar uma namorada aí, vamos fazer um propósito para ele. E você vai? Não, não vou, não. É muito fácil. É muito fácil a gente fazer pelo outro. Aí continua menino na fé, não desenvolve. Você pensa assim como eu? Precisa crescer. Fala, precisa crescer.
E o nosso sacrifício a Deus tem que ser racional. Eu não faço porque eu sinto vontade. Eu faço porque eu mato a minha carne para fazer. Eu sempre falo que cada vez que eu estou aqui, eu estou matando um gigante. As palavras saem da minha boca como se fosse arame farpado, doendo, machucando. Porque para mim é difícil estar aqui. Para mim é difícil todo mundo me encarando, olhando para mim. Por mim eu falava, gente, fecha o olho. Fica de olho fechado. Mas o sacrifício é isso. Deus falou, faz. Mata a carne. Fala, irmão, mata a carne. Porque é muito melhor. Eu não faço, Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a nossa carne entrando em ação. Você nem sempre faz o que você quer, mas o que você não quer, você vive fazendo. Por isso que precisa ter um sacrifício. Sacrificar e superar os limites e fazer tudo com excelência. Você entende assim? Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Ou vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. 3 perguntinhas básicas. Fala, perguntas básicas. Quanto me custa servir a Deus? Pensa aí, não responde. O que eu estou oferecendo a Deus? Do que abrir mão na minha vida para poder servir a Deus? Porque a gente vê no texto que Davi ele sabia que deveria dar a Deus algo que verdadeiramente lhe custasse, algo que para ele seria sacrifício. Eu estava falando com o William umas curiosidades que eu aprendi preparando esse texto. Que esse texto fala aqui em Samuel e fala em Crônicas. Em Crônicas fala que foi ciclos de ouro, aqui fala de prata. Se fosse ciclos de ouro hoje, valeria mais ou menos 12 a 20 milhões o valor dessa eira que Araúna comprou. Imaginou? É muito dinheiro? Fazia cosquinha no seu bolso ou doía? Responde aí, fazia cócegas? Ou doía? Para sair esse dinheiro. Foi o que Davi pagou. E outra coisa também, outra curiosidade que eu aprendi nesse texto, que esse mesmo lugar foi o lugar que Abraão sacrificou não, né? Ia fazer o holocausto, o sacrifício, que Deus falou, Abraão, traz o seu filho, seu único filho, e sacrifica para mim. Foi nesse mesmo lugar que ficou conhecido depois como Monte do Sacrifício. Fala, Monte do Sacrifício. E depois esse lugar, olha que lindo, Raquel, foi onde Salomão construiu o templo do Senhor. Não é lindo você saber disso? É maravilhoso. A história conta que 70 mil homens, fala 70 mil homens, morreram nesses 3 dias de praga. É muita gente, fala muita gente. Se você for estudar como era o pranto de Israel, era algo muito sofrido. Porque hoje a gente tem a tendência de não demonstrar a nossa dor, não é? Quando você perde um ente querido, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito comedida, eu sou muito tímida, então eu não choro, eu soluço, mas eu não demonstro. Israel não. Israel gritava, Israel pranteava. Então, você fica imaginando isso, Davi lá no palácio, escutando aquela nação toda em gritos. A história conta de que quando eles perdiam um familiar, os homens arrancavam. Imagina, Saulo, você com as mãos começar a arrancar os fios da sua barba, arrancar os cabelos. Não é raspar, eles arrancavam e gritavam de dor. Aí o texto conta que eu imagino a situação, Davi escutando aquela gritaria, porque uma pessoa gritando na cidade, talvez você não escute.
Mas se todos aqui no bairro começar a gritar de dor, você vai escutar longe. Então eu imagino Davi no palácio, já devia estar em desespero, escutando a cidade toda em dor, por uma decisão que ele havia tomado, porque a Bíblia conta que o censo demorou 9 meses e 20 dias. E Joabe chegou: meu rei, o senhor tem 800.000 homens de guerra aqui, e a outra cidade, eu não lembro o nome, tem 500.000 homens de guerra. 9 meses e 20 dias para concluir toda essa contagem. E o texto fala que quando Davi escutou aquilo, no coração dele não se alegrou. Ele sentiu que tinha uma coisa errada. E naquele mesmo momento chega Gade. Olha, eu tenho uma mensagem para você, você vai ter que escolher agora. Né? Se é fugir dos inimigos, se é os 3 dias de peste. Então, Davi no palácio, escutando aquilo tudo no meio daquela dor. Eu imagino que ele estava na saída do quarto dele, ele foi do alto, e diz que ao longe, bem distante, ele avistou o anjo, aquele anjo muito grande. Ele avista aquele anjo, e naquele momento ele grita: ai, meu Deus, eu pequei, o que essas ovelhas fizeram? Senhor, pesa a sua mão sobre mim, sobre a casa do meu pai. Mas eles não fizeram nada. Ali Davi se rasga. E naquele momento, Deus manda o anjo parar. Que o anjo já estava com a mão sobre Jerusalém para destruir a cidade. E o anjo estava sobre a eira de Araúna. Aí naquele momento, Deus manda Gade novamente a Davi. Davi, onde você viu o anjo, você vai lá construir um altar ao Senhor. E você vai sacrificar ali. Davi reconheceu o seu pecado. Então, nós precisamos entender que a gente precisa oferecer a Deus o que nós temos de melhor. Que nesta noite a gente possa entender que a gente precisa dar ao Senhor algo que nos custe. Algo que seja valioso para nós. Algo que representa sacrifício verdadeiro, não a sobra. Não aquilo que está demais. Não a sobra do nosso tempo. Não a sobra da nossa energia. Não a sobra da nossa vida. Eu lembro que quantas vezes, quantas Bíblias lindas, maravilhosas que eu comprei. Eu lembro uma vez no hospital, com a Bíblia com cheirinho de novo. Fazendo uma visita, Deus manda dar a Bíblia de presente. E eu, no meu coração, Deus, eu nem paguei ainda a primeira parcela. Deus fala, entrega. É sacrifício, fala, é sacrifício. A gente vive tempos de mudança. Você tem visto isso? Que a gente tem vivido tempos de mudança? E quem não aceita a mudança é aquela pessoa que está sempre se apegando em alguma coisa. É aquela pessoa que tem sempre uma desculpa para não mudar, para não sacrificar. É acomodado. Mudar para quê? Dar o melhor para quê? Hoje a nossa maior guerra, ela não é externa. Não é com o outro. A nossa maior guerra é dentro de nós. Fala, dentro de nós. É eu contra eu. É você contra você mesmo. É você tentando destronar o velho homem. E ele sempre tomando o lugar que não lhe pertence. Eu queria que você entendesse nesta noite que os gigantes, eles sempre vão existir. As pragas sempre vão nos rondar. O nosso adversário, o tempo todo, ele vai tentar minar nossas forças. Mas nós temos a promessa, arma nenhuma forjada fará mal contra você. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Essa precisa ser a nossa fé. Essa precisa ser a nossa confiança. A gente precisa aprender com Davi.
O segredo das maiores conquistas que ele teve foi confiar em Deus, foi acreditar em Deus, foi saber que sujeitar-se a Deus e buscar a presença era uma das maiores decisões que ele tomava. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele não pecava, era porque ele reconhecia o seu erro e se quebrantava ao Senhor, e chorava na presença do Senhor, e clamava por misericórdia. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, e repita mais uma vez comigo: sacrifício. É sacrifício. Feche os seus olhos neste momento. Responda aquelas perguntas: quanto te custa você mesmo? Quanto te custa servir a Deus? O que eu estou oferecendo a Deus? Do que eu abri mão para servir a Deus? Porque você precisa entender que a nossa fé, ela sempre será levada a um nível da prova. Você não pode esquecer disso. Você precisa entender que a fé... Bota baixinho. Você precisa entender que a fé e a incredulidade, elas andam juntinhas. Elas andam coladas. E um momento de dúvida é suficiente para que a sua fé desabe. Eu queria que você lembrasse o que aconteceu com Pedro. Né? O Pedro diz que assim, Jesus, depois de ter alimentado a multidão, ele mandou os discípulos entrar no barco e seguir viagem. Ele ficou despedindo a multidão, ele subiu no monte para orar e depois ele foi caminhando por sobre as águas ao encontro dos discípulos. E naquele momento eles se assustaram, mas Jesus falou: não temam, sou eu. E Pedro falou: Senhor, se for o Senhor, manda eu ir até o Senhor. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro vai caminhando. Você pensou nessa cena? Pedro caminhou sobre as águas. Mas só que, de repente, Pedro começou a afundar. Por um momento, Pedro, ele começou a olhar para o vento. Pedro começou a sentir as águas batendo nas suas pernas. Mas a Bíblia não fala que o vento soprou mais forte. A Bíblia não fala que as ondas subiram mais alto. O vento não mudou. O mar, naquele momento, não mudou. Mas Pedro mudou. Ele simplesmente reparou na força do mesmo vento que soprava. O vento soprava da mesma forma que antes. Ele deixou de olhar para Cristo e a sua fé duvidou. Eu queria que você entendesse que a fé é uma força espiritual, baseada numa convicção interior, que não precisa de confirmação das circunstâncias. Não precisa de confirmação para que a sua fé funcione. Mesmo que as circunstâncias ao redor indiquem o contrário, se a pessoa mantiver a fé firme, sem duvidar, aquilo que ela disse ou pensou vai acontecer. Porque a fé é muito poderosa. Porque por mais que você ame a Deus, por mais que você sinta que ama a Deus, você precisa entender que esse amor sempre virá para ser provado. Não tem jeito. O seu temor a Deus será provado. A sua confiança em Deus será provada. A sua fidelidade a Deus vai ser provada. Espere por isso e passe por isso como um vitorioso. Passe pelo processo. Seja aprovado e saia aprovado. Receba a sua coroa no final. Mas lembre-se
que a coroa não é recompensa. Não, a coroa representa a autoridade. Autoridade para reinar em nome do Senhor. Essa autoridade que o Senhor tem para nós. É tempo de ser fiel a Deus. Fala sacrifício. Lembre-se, eu vou pagar o preço, porque não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Porque onde eu erguer um altar, eu vou erguer a minha vida. E esse gesto estará dizendo ao Senhor, sacrifício. Esse gesto vai mostrar para o Senhor aonde a minha fé está firmada. É aqui que eu decidi que eu vou erguer o meu altar. Eu não sei onde você vai erguer o seu altar. É aqui que eu verei as bênçãos do Senhor ser liberada sobre a minha vida, ser liberada sobre a minha família, ser liberada sobre a vida de cada um de vocês. Porque é aqui que eu ergui o meu altar de sacrifício. É aqui que eu oro, é aqui que eu choro, é aqui que eu acredito que o meu Deus não vai desamparar. Entenda, a crise pode se agravar, a situação pode apertar, mas eu jamais deixarei de prestar sacrifício ao Senhor. Jamais deixarei de ser fiel ao meu Deus. Porque eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não valha nada. Eu não oferecerei ao Senhor aquilo que eu ganhei. Eu não oferecerei ao Senhor aquilo que está parado, criando poeira na minha casa. Eu oferecerei ao Senhor o melhor. Porque muitas vezes o nosso pecado afasta as pessoas de Deus. E é nossa obrigação pagar o preço. Para que aquele mal na vida da pessoa pare. Para que a praga cesse. Quantas pessoas morrendo? Porque nós não estamos dando sacrifícios verdadeiros ao Senhor. Que nesta noite o Senhor possa tocar no seu coração, te mostrar qual área da sua vida você precisa realmente ser trabalhado pelo Senhor. Que nesta noite o Senhor possa te mostrar aquilo que tem sido um altar e tem queimado fogo estranho. Que nesta noite você identifique aquilo de melhor que você tem para dar para Deus. Aquilo que você fala assim, eu não quero, eu não posso. Mas por amor você fala, eu entrego. Eu imagino Abraão quando foi entregar Isaac. Já tinha 100 anos. Já tinha mais de 100 anos que Isaac já era um adolescente. E Deus tinha dado a promessa. Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Ele mandou Abraão ir para fora da tenda e falou, conta se pode as estrelas do céu. Assim vai ser a sua descendência. E Deus manda ele sacrificar o único filho. E Abraão foi. Ele, o menino, a lenha. O menino perguntou, pai, cadê o cordeiro? Meu filho, Deus proverá. Ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus poderia ressuscitá-lo. Porque Deus prometeu que dele faria uma grande nação. Então, que nesta noite, essa fé possa ser avivada no seu coração. É essa fé que Deus quer que toque. A fé que rompe o natural. Aquela fé que ninguém entende. Como pode? Como pode esse povo estar reunido nessa crise, nessa pandemia? Como pode esse povo estar rindo, estar bem, em tempos tão difíceis? Sacrifício,
Vira e responde: sacrifício. Eu jamais oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. É entender isso. Deus, nesta noite, está falando com você. Deus, nesta noite, quer abalar suas estruturas para que você se renove para algo que Ele tem para você. Muitos não entendem quando a gente fala Deus tem algo grande, Deus tem promessa grande. Por que promessa demora tanto a se cumprir na vida das pessoas? Falta sacrifício. Falta realmente a confiar em Deus. Aumenta um pouco, Felipe, por favor. Ora com Deus aí. Fala com Deus o que você está sentindo neste momento. Davi, quando ele viu aquele anjo, ele se sentiu impotente. Porque Davi, quando ele era ainda jovem, ele se deparou com um gigante. E ele sem armas, ele sem armadura, ele derrotou aquele gigante. Mas aquele anjo era espiritual e a fé dele precisava vir para aquele nível espiritual. A gente precisa entender que a maioria das nossas batalhas não é neste mundo carnal. É no espiritual que a gente vai vencer. Então, sendo como nós temos sido, a gente não vai conseguir vencer a guerra. Porque com armas carnais, a gente não vence gigantes espirituais. Precisa batalhar em outro nível. Precisamos deixar de ser meninos e levantarmos valentes guerreiros. Ter um coração valente. É o que esse louvor está dizendo. Então se entregue ao Senhor. Se entregue como sacrifício ao Senhor. Preste o seu culto racional a Deus. Um culto com entendimento. Renasça um valente nesta noite, que vai andar sobre as águas. A gente vê que quando Pedro afundou, Jesus chegou e falou: Pedro. Jesus, ele chamou a atenção de Pedro, porque ali não era Jesus que fez Pedro caminhar. Foi a fé de Pedro que fez ele andar sobre as águas, e foi a falta de fé que fez ele afundar. Então, quando Jesus falou, chamou a atenção dele, chamou porque era algo que Pedro tinha que manter. Então, a nossa fé precisa continuar firme, mesmo durante momentos difíceis. Mas no primeiro sinal de dificuldade, a gente retrocede. No primeiro sinal de dificuldade, a gente deixa de sacrificar. No primeiro sinal de dificuldade, a gente fica do lado da incredulidade. Continua: sacrifício. Repita: sacrifício. E que nesta noite você entregue a sua vida como sacrifício ao Senhor. Que nesta noite você não saia aqui como você entrou, mas que você entenda que, por mais que a salvação seja pela graça, por mais que você precisa pôr sua fé em ação, o sacrifício precisa acontecer. Porque se não houver sacrifício, a gente realmente não se compromete com Deus. Se não houver sacrifício, a gente realmente não se converte. A gente não muda de vida. A gente continua com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, possamos deixar de ser meninos. Que nessa noite nos levantemos como valentes guerreiros para caminhar sobre as águas, para vencer batalhas, Senhor, que ninguém mais conseguiria vencer. Pai, que a nossa fé multiplique nesta noite e que os corações sejam incendiados. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Teu Espírito Santo seja derramado. Uma nova unção,
Senhor, a unção para o novo tempo. Pai, incendeia os lábios dos teus filhos. Que, Senhor, ao falar, saia uma espada cortante. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca nas mãos, coloca fogo, coloque azeite. Deus, em nome de Jesus. E que este exército, ao marchar, impacte os alicerces. Deus, em nome de Jesus, que daqui saiam testemunhas do teu amor, testemunhas do teu cuidado, testemunhas, Senhor, dos milagres que o Senhor faz em nosso meio. Deus, só temos que te agradecer, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Te louvamos, Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho como o sacrifício mais perfeito. E por isso hoje temos vida. Te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor te derrame sobre ti uma unção de ousadia. Que você ande no sobrenatural. Que você alcance o melhor de Deus nesta semana. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.